pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser sobre equação polinomial de segundo grau, certo? Mas quem é essa que vos fala? Meu nome é Amanda Gonçalves Fonseca, tá? Eu faço o curso de licenciatura em matemática pela UFBA e faço paralelamente o curso de gestão financeira pela Estácio, certo? Dou aula desde o ano de 2014 e vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre equação do segundo grau, certo? Então vamos lá. O que é uma equação do segundo grau, certo? Vocês já devem ter estudado a equação do primeiro grau e vocês viram que a gente sempre achava um valor para x, certo? E também viu que a incógnita tinha como expoente o número 1. Na verdade, não tinha expoente, mas aquilo ali quer dizer que o expoente é 1, certo? Então, denomina-se equação do segundo grau qualquer sentença matemática que possa ser reduzida à forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde x é incógnita e a, b e c são números reais, com a diferente de zero. A, b e c são coeficientes da equação, tá? Lembrando que o a é diferente de zero, por quê? Porque se o a for zero, ele deixa de ser uma equação de segundo grau, né? E volta a ser uma equação de primeiro grau, certo? Que aí deixaria de existir a incógnita do x ao quadrado, ok? Então, da definição de equação quadrática, né? Que é a equação de segundo grau, temos que A precisa ser diferente de zero. No entanto, a gente pode ter B igual a zero e ou C igual a zero, tá? No caso de B ser diferente de zero e C também ser diferente de zero, a gente tem que a equação de segundo grau, ela é completa, tá? Porque ela vai ter A, B e C, ok? A sentença matemática menos 2x² mais 3x menos 5 igual a zero é um exemplo de uma equação do segundo grau completa, certo? Pois B vai ser igual a 3, né? Porque é quem acompanha o x. E o C vai ser menos 5, que é o termo independente, tá? Aí, no caso, o A seria menos 2, certo? O A, nesse caso, seria menos 2, porque é o termo que acompanha o x ao quadrado. Como é que a gente pode resolver uma equação de segundo grau? A gente vai ter uma forma de resolver, né? A gente tinha um jeito de resolver a de primeiro grau e agora a gente vai ter uma nova forma para resolver a de segundo grau. Então, a resolução da equação de segundo grau, ela vai se dar quando a gente acha os valores, né? Os valores reais da incógnita. Lembrando que a gente está trabalhando com os valores reais, certo? Que torne a sentença matemática uma equação verdadeira. Tais valores são chamados de raiz da equação. Então, toda vez que a gente falar de raiz da equação, a gente está querendo saber quais são os valores de x que satisfazem aquela equação, certo? Vamos lá. A gente vai ter aqui o primeiro exemplo para a gente ver como é que a gente vai resolver uma equação de segundo grau. Vou tomar como exemplo a equação 2x² mais 2x igual a zero. Percebam que o termo C aí não tem, né? Vai ser zero no caso. Primeiro passo, identificar os coeficientes A, B e C da equação quadrática. Então, a gente vai ter que o A é 2, porque o A é quem acompanha o x². O B vai ser 2 também, porque é quem acompanha o x. E o C vai ser 0. Tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa agora saber que nós temos duas formulinhas para poder resolver essa equação. A gente tem a fórmula do discriminante, tá? Que é b ao quadrado menos 4ac, que a gente também chama de delta, tá?
E a fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2a. A gente vai ver, vocês podem, quando vocês pesquisarem, vocês vão perceber que algumas fórmulas vão vir com a fórmula de Bhaskara assim, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Por quê? Porque tem fórmulas que já vão jogar aqui dentro, né, no lugar do delta, a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. A gente vai trabalhar separadamente porque vocês precisam ver que o discriminante ele vai ter uma grande interferência na equação, certo? Ele vai ter uma ligação direta com a equação em si, ok? Com os resultados da equação. E aí a gente tem essas duas formulinhas. E aí a gente tem que a fórmula do discriminante, como eu acabei de falar, vai dizer muita coisa sobre a equação, tá? Quando o discriminante, né, ou delta no caso, for maior do que zero, ou seja, quando o delta for positivo, a equação vai ter duas raízes reais, tá? Quando o delta for negativo, então não possui raiz real. Por que não possui raiz real? Porque aqui na fórmula de Bhaskara a gente tem mais ou menos raiz quadrada de delta. Se o delta der negativo, a gente não tem como achar uma raiz quadrada de número negativo, certo? Então, o que é que ocorre? Quando a gente acha que delta é negativo, a gente nem joga na fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque a gente não vai achar a raiz de um número negativo. Ah, professora, mas deu menos 4. Não tem nenhum número que quando eu elevo ao quadrado dê menos 4. Por quê? Todo número elevado a expoente par vai dar um número positivo, certo? Independente. E quando o delta for zero, vai acontecer o quê? Quando o delta for zero, vai ter apenas uma raiz, tá? Então, assim, nem sempre a gente vai achar duas raízes para a equação. Pode acontecer da gente achar uma raiz só, certo? Segundo passo para resolver a equação vai ser substituir os valores dos coeficientes na fórmula. Então, aqui vai ser a parte em que você acha o valor numérico do delta. Então, se a fórmula de Bhaskara estava lá b ao quadrado menos 4ac, então vai ser b ao quadrado, quem é b? 2. Vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, que é o a, vezes 0, que é o c. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4, menos... Aí, lembra que resolve primeiro a multiplicação, tá, gente? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 0, dá 0. 4 menos 0 dá 4. Pronto. O delta deu positivo, certo? Se o delta deu positivo, continuo. Vou lá para Bhaskara. E aí vem o terceiro passo, que é substituir os valores dos coeficientes e o valor do discriminante na fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar x é igual a menos b. Quem é b? 2. Então, vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? É o 4. Então, vai ficar raiz de 4. Dividido por 2 vezes a. Quem é a? 2. Então, ficou 2 vezes 2 no denominador. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos 2, dividido por 4. E aí, vem o seguinte. Ah, professora, mas tem esse mais ou menos aí. O que é que eu vou fazer com ele? Pronto. Ele vai ser onde você vai achar duas raízes, que vai ser o x1 e o x2, certo? Por isso que quando o delta for zero, a gente vai ter uma raiz só, porque quando eu somar zero e quando eu subtrair zero, vai dar o mesmo valor. Então, vai ser um valor só, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai ser o quarto passo, que vai ser achar x1 e x2, tá? Lembra que ficou aqui menos 2 mais ou menos 2 sobre 4? Pronto. Então, vai ficar menos 2 mais, ó, para o x1, eu vou pegar o mais. Então,
Então, vai ficar menos 2 mais 2 dividido por 4, que vai dar 0. E por baixo vai ficar menos 2 menos 2. Ou seja, no x1 eu vou pegar o sinal positivo e no x2 eu vou pegar o sinal negativo. Então, vai ficar menos 2 sobre 4. Menos 2 vai dar menos 4. Dividido por 4 vai dar menos 1. E aí, a gente achou as duas raízes, que vai ser 0 e menos 1, tá? Aqui a solução, menos 1 e 0, ok? O que é que essa solução quer dizer? Quer dizer que se eu chegar lá na minha equação inicial e colocar menos 1, a equação vai dar verdadeira, porque vai dar 0. E se eu botar 0, também vai dar verdadeira, porque vai dar 0 do mesmo jeito. Ou seja, esses dois números satisfazem a equação de segundo grau, certo? Aí eu vou dar um segundo exemplo, que aí vai ser a equação na sua forma completa, tá? E aí, o que é que acontece? Eu tenho aí a equação 3x² mais 2x menos 8 igual a 0, onde o a vai ser o 3, que é o termo que acompanha x². Por que que eu estou sempre enfatizando que o a é o termo que acompanha x²? Porque nem sempre a equação vai vir arrumadinha assim, ó, na ordem A, B e C. Tá? Então, se vier bagunçada, vocês sempre identificam que o A é quem acompanha o x², tá? O B vai ser menos 2, por quê? Porque ele está acompanhando o x, tá? E o C vai ser menos 8, porque ele é o termo independente. Então, primeiro passo, identifiquei os coeficientes, ok? Depois eu vou para onde? Delta. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac. Então, meu B é menos 2, ó, meu B é menos 2, então vou botar menos 2, né, entre parênteses, porque o sinal também está sendo elevado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, ó, quem é o meu A? 3, então 4 vezes 3, vezes menos 8, que é o meu C, certo? Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, que dá 4, e aí vai ficar menos 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes menos 8 vai dar menos 96. Só que com o sinal que estava aqui na frente do 4, vai ficar menos 96, que vai dar mais 96. 4 mais 96 vai dar 100. Então, meu delta vai ser 100. Tá? Já encontrei o valor do discriminante. Ó, se o delta deu 100, 100 é positivo. Se ele é positivo, eu vou ter duas raízes reais, certo? E aí, a gente vai para baixo. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser menos... Ó, esse menos b, o menos é da fórmula, tá? Esse outro menos aqui é do número, tá? A letra b vale menos 2. Então, vai ficar menos da fórmula e menos 2 do coeficiente b. Mais ou menos raiz de 100 dividido por 2 vezes 3, certo? Então, eu substituí os valores na fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 2, não é isso? 2, porque menos com menos vai dar mais ou menos raiz de 100 é 10, dividido por 2 vezes 3, que dá 6. Então, meu x1 vai ser 2. Nesse caso aqui, eu coloquei o negativo como x1 e o sinal de mais como menos 2. Como o x2, no caso. Só que vocês podem fazer o inverso. O que vocês têm que lembrar é que um vai com o sinal de cima e o outro vai com o sinal de baixo. Ou seja, um vai fazer a conta somando com delta e o outro vai fazer a conta subtraindo o valor de delta, tá? Da raiz de delta, no caso. Então, meu x1 vai ser 2 menos 10, que vai dar menos 8 sobre 6, que quando eu simplificar vai dar menos 4 terços. E o x2 vai ser 2 mais 10, que dá 12, dividido por 6, que dá 2, tá? Então, minha solução vai ser menos 4 terços e 2, certo? Achei dois valores para a minha equação. E aí, a gente vai resolver algumas questõezinhas aqui, né?
questões do Enem, tá? 2 questõezinhas aqui do Enem, só pra gente praticar um pouco, tá? E vocês, né, sentirem mais ou menos como são cobradas as equações de segundo grau em vestibulares, concursos, tá? A partir do instante em que foi identificado um vazamento em um tanque de água, os técnicos afirmaram que a quantidade total em litros de água no tanque, indicada por Q de T, após T horas de vazamento, seria essa função Q de T igual a T ao quadrado menos 24T mais 144. Dividindo-se o total de água do tanque no instante em que o vazamento foi identificado pelo total de horas que ele levou para esvaziar totalmente, pode-se concluir que o escoamento médio nesse intervalo em litros por hora foi igual a... Vamos lá. O que é que a questão está pedindo? Ela tá dizendo que foi identificado um vazamento, tá? Nesse momento, eu preciso saber quantos litros de água tinha lá dentro. Lembra que esse T, né? Esse T minúsculo tá dando o tempo em horas, certo? Então, quer dizer, se eu coloco o tempo zero, que foi no momento em que acharam o vazamento, tá? Achei o vazamento no momento zero. Vai ter quantos litros de água lá dentro? Então, eu vou fazer T igual a zero, tá? O instante que o vazamento foi identificado é no tempo T igual a zero. Então, a gente vai substituir o valor na função, tá? Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 24 vezes 0 mais 144, que vai dar 144 litros, tá? Então, o que ocorreu foi o seguinte, começou o vazamento, e aí, naquele minuto ali onde começou o vazamento, o tanque tinha 144 litros de água. Só que a questão não pergunta só isso, ela pergunta também, olha, em que instante foi que ficou completamente vazio o tanque? Bom, o instante que o tanque ficou totalmente vazio é o instante em que Q de T é igual a zero. Ou seja, a minha função é igual a zero. Que é eu pegar aquela funçãozinha lá e igualar a zero. E aí eu vou ter uma equação de segundo grau, certo? Onde o A vai ser 1, o B vai ser menos 24 e o C vai ser 144, tá? Porque nessa função, nessa equação, a minha incógnita está sendo T, mas poderia ser X, poderia ser outras incógnitas, tá? E aí, o primeiro passo é o quê? Vou para delta, né? Automaticamente, vi a equação, achei A, B e C, né? Certinho. Vou lá para delta. Delta vai ser menos B, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ser B, que é quanto? Menos 24, ó, entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 144. Menos 24 ao quadrado dá 576, tá? Menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 144 dá 556. Então, 576 menos 576 vai dar zero. Opa, se o meu delta deu zero, o que é que vai ocorrer? Eu só vou ter uma raiz real. Então, o que é que acontece? Vai ficar T igual a menos 24, porque menos da fórmula de Bhaskara, tá? Que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, vai ficar menos da fórmula e o menos 24 do número B, né? Da letra B. Mais ou menos raiz de zero dividido por 2 vezes 1. Então, vai ficar menos com menos aqui vai dar mais, vai ficar 24 mais ou menos zero. Só que 24 mais 0 e 24 menos 0 vai dar o mesmo valor. Então, não preciso fazer duas contas, porque eu já sei que vai ser uma raiz só. Então, vai ficar 24 dividido por 2, que dá 12. Então, depois de 12 horas, acabou a água no tanque. A questão pede para dividir a quantidade de litros que havia identificado
que havia quando foi identificado o vazamento pela quantidade de horas, para a gente achar quantos litros foram derramados por hora, tá? Então, a quantidade vai ser 12, vão ser 12 litros por hora, tá? Automaticamente, a alternativa correta vai ser a letra A, ok? Pronto. E aí, a gente vai resolver mais uma questãozinha aqui, né? Pra deixar bem fixo em vocês como é que são cobradas as questões. Vamos lá. Enem 2013. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, onde o T, né, o T é minúsculo, vai ser igual a zero. E varia de acordo com a expressão T de T igual a T quadrado sobre menos T quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos, tá? Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. O que é que a questão quer saber? Em que momento a trava do forno vai ser liberada, certo? A pergunta vai ser em que momento T, né? Depois de quantos minutos a trava do forno vai ser liberada? Vamos lá. Se a questão disse que a trava só é liberada quando atinge 39 graus e a quantidade de graus, né, de temperatura, se dá com essa funçãozinha aqui, então eu vou ter que pegar essa função e igualar a 39, certo? Então, como é que vai ficar? Eu vou ter que pegar a função igualar a 39, porque o menor tempo de esfera será o tempo para que a temperatura chegue em 39 graus após o desligamento. Então, depois de quantos minutos a trava vai ser liberada? Vamos lá, a gente vai resolver. A gente vai igualar, né? Igualou, ficou menos t ao quadrado sobre 4, mais 400 é igual a 39. Aí, esse 400 vai passar para o outro lado como menos 400. Então, vai ficar menos t ao quadrado sobre 4 igual a menos 361. Percebam que nessa questão eu estou resolvendo como se fosse uma equação de primeiro grau. Mas eu poderia resolver com A igual a 1/4, né? A menos 1/4. O meu B seria 0. E o meu C seria, nesse caso aqui, o 361 vezes 4. E aí, o meu T vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 361 vezes 4, ok? O resultado da raiz quadrada vai dar mais ou menos 38. Só que o tempo, né, é dado o tempo é sempre positivo. Então, o que é que vai acontecer? Como o tempo é sempre maior do que zero, então esse menos 38 a gente vai desconsiderar. A gente vai considerar só o tempo positivo, né? O 38. Então, o T vai ser igual a 38, ok? Então, a trava do forno só vai ser liberada depois de 38 minutos após o desligamento do forno, certo? Foi bem simples. Nesse caso aqui, eu não fiz delta e Bhaskara, eu resolvi como uma equação de primeiro grau e tirei a raiz quadrada no final, para vocês verem que há essa possibilidade quando o B é igual a zero, tá? Mas se vocês fizessem achando A, B e C, né, com B igual a zero, vocês iam achar esses valores do mesmo jeito. Vocês iam achar mais 38 e menos 38, duas raízes diferentes, certo? Então, é isso, gente. Tá aqui as referências, tá? De onde eu tirei as questões. Quem quiser depois dar uma olhada, ver de onde eu tirei as questões, fiquem à vontade, certo? Muito obrigada a todos.
E qualquer dúvida que vocês tenham ficado, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, tá? Manda mensagem lá no meu direct. Inclusive lá tem até um link, né, que dá direto pro meu WhatsApp. E vocês podem tirar suas dúvidas, me mandar dúvidas, dar sugestões de vídeos, certo? Valeu, até a próxima!